Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Paz, meus queridos, que a bondade do Senhor cubra o seu coração ainda mais, possamos entrar nele nessa noite ainda mais, através da sua palavra. Eu sempre creio que uma das ações, as ministrações de louvor e adoração a Deus, uma das funções é estabelecer um útero para que a palavra possa ser gerada, estabelecer um terreno para que a semente possa encontrar um lugar de frutificação. Pastor João Cláudio, pastor Sibeli, Evandro de Goiânia, estão aqui conosco hoje. Que bênção. Os pastores, profetas aí, que tivemos um tempo de manhã tão precioso, de mesa, de irmandade. Que coisa linda. Estamos vivendo coisas hoje que outrora parecia ser uma utopia. E são só o princípio daquilo que Deus está fazendo. Vamos viver realidades ainda maiores. Nós temos algum material ali atrás, são DVDs de ministrações, são palavras que têm contribuído bastante para a edificação de muitos homens e mulheres de Deus. Eu não sei se tem algum pastor ou líder que trabalha específico na área da família. Pronto, gostaria de dar um DVD para você, então, meu irmão. Como solucionar problemas nos casamentos. Aqui a gente está numa escola dando aula e me colocaram numa, Deus abençoe, viu? Me colocaram numa sabatina e me perguntaram coisas escabrosas e aquelas perguntas assim: tem uma pessoa que eu conheço, sabe? Então isso, e ali a gente acaba discorrendo, porque nós precisamos entender que temos uma Bíblia aqui e que temos pessoas que o Senhor nos dá a incumbência de ajudar. E há uma realidade entre o que está escrito na Bíblia e a pessoa que vai ser operada por ela. Por isso, tão importante quanto conhecer o que a Bíblia diz é ter a sensibilidade e o conhecimento de quem estamos tocando para fazermos a devida operação. Porque a Bíblia não é um livro de regras, a Bíblia é um livro de princípios. O princípio não muda, mas a aplicação do princípio muda. Você tem um princípio imutável na sua casa, que é pai e mãe manda e filho obedece. Quando esse princípio é violado, não importa o que você faça. Só que a aplicação desse princípio para um filho de 5 anos, de 15 anos e de 25 anos não é o mesmo. Porque mesmo medicamento que foi feito para a cura, muito obrigado, meu querido, uma dosagem errada, ele pode matar. E sempre que você separa o que uma pessoa disse da pessoa que falou, você dificilmente vai aplicar isso de maneira saudável. E como homens e mulheres de Deus que estamos tocando a vida do povo, é muito importante termos uma representatividade correta do Senhor. Moisés, quando ele subiu no monte,
A Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites lá, com Deus. Quando ele desceu do monte, ele viu o povo fazendo bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro. Ele quebra as tábuas da lei, porque ele ficou irado. A Bíblia diz que Moisés se irou, quebrou as tábuas da lei. Agora eu te pergunto, essa ira foi uma ira de Deus ou uma ira de Moisés? Nós temos tudo para acreditar que foi uma ira de Moisés. Por quê? Porque quando ele foi refazer as pedras, Deus disse: agora você busca as pedras, eu escrevo. Porque não fui eu que quebrei as pedras, não fui eu que estava irado. Agora deixa eu dizer algo para vocês. Moisés ficou 40 dias e 40 noites com quem? Quando a palavra que ele trazia na mão, escrita nas pedras, era de quem? Quando ele se irou, quem você acha que o povo pensou que estava irado? Representar Deus errado. É muito perigoso. Sempre que você separa, você já teve a experiência de alguém pegar o que você falou e usar no outro lugar de uma maneira que você não usaria e acabou gerando problema para você? E gerou problema por quê? Porque quantas pessoas que ouviram buscaram saber se foi você que falou, de fato saiu da sua boca, e ficou mais complicado por conta disso, porque foi você que falou aquilo, mas não falaria daquele jeito, naquela situação, porque a pessoa separou aquilo que você disse de quem você é. Por isso teve um fim danoso. Imagina que eu sou Deus. Quando você usa o que eu disse de quem eu sou, pode ter um fim danoso, ainda que seja a palavra de Deus. Porque uma verdade usada de maneira errada gera mais dano que a mentira. Porque quem é ferido por ela de forma errada desacredita da verdade. Quantos estão comigo? Amém. Por isso é importante a gente conhecer não só a palavra de Deus, mas a natureza de quem a falou, e conhecer a natureza do caso e da pessoa que estamos tratando, para fazermos a devida aplicação, para errarmos o menos possível. Porque uma coisa é certa, meu irmão, se isso serve de consolo ou de desestímulo, eu não sei. Errar, nós sempre vamos errar, mas podemos errar menos. Amém? Eu quero dar um DVD aqui para você, meu irmão. Deus abençoe. Quero dar para alguém lá atrás. Tem pelo menos 3 filhos. Tem alguém lá que tem 3 filhos lá atrás? Levantou a mão, já ganhou. Para cá. Essa ministração fala sobre o princípio bíblico da mesa. Deus abençoe a sua vida, tá bom? O princípio bíblico da mesa. Se você puder abrir a sua Bíblia, aonde mesmo? 2 Crônicas, capítulo 28. Vou tentar usar um esboço hoje. Pensa no desafio. Segundo Crônicas, é 2 Crônicas, viu, irmãos? Não pode ser 2 Crônicas, porque os teólogos te repreendem na hora. Porque 2 é se fosse carta, e aqui é livro, então é 2 Crônicas. Saiba que com essa revelação a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Oh, glória! É fantástica a importância que os teólogos dão para algumas coisas. Ó Deus, nós te damos graças. Amém, Jesus.
conduza no ambiente dessa graça, Senhor, se movimentando com o teu coração nesse lugar. Visita os nossos pensamentos, visita as nossas mentes. Eu te apresento, ó Deus, o propósito eterno de cada pessoa que está sentada nessa cadeira, de cada pessoa que está assistindo. Naquele dia, Deus, antes mesmo que fosse chegado, antes mesmo que o sangue do seu Pai produzisse um gene, ó Deus, tu, Senhor, propositasse uma vida, e nós estamos aqui coletivamente, mas individualmente, tem uma história de cada um, intercessoriamente eu peço. Viabiliza, Senhor, a palavra que cura para alcançar cada um que está aqui, os que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Ó Deus, calamando robiaçou, piano robostoias. Ó Senhor, nessa noite, que haja cura nas gerações, linhagens sejam libertas, sejam curadas, que haja cortes, Pai, do Senhor, cortes de circuncisão, Senhor. Segundo Crônica, capítulo 28, diz assim: tinha Acaz idade de 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Versículo 22. Até o versículo 22 vai falar das muitos erros que Acaz comete. No versículo 16 vai falar que ele pediu ajuda ao rei da Síria. Versículo 22: no tempo da sua angústia cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que era uma cidade da Síria, tão forte, a capital da Síria, que o feriram, e disse: visto que os deuses do rei da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus e fê-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. 27. Descansou Acaz com seus pais, e o sepultaram em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar. Acaz, rei de Israel, ele foi um rei que se desviou tanto de Deus, que entrou numa vida tão profana, que na sua morte ele não teve o direito de estar nos sepulcros dos reis. Já parou para pensar? Ele, quando assume, ele começa um processo de transgressões. Não foi do dia para a noite. Mas uma palavra no versículo 22 diz assim: no tempo da sua angústia cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo. Quem? O rei Acaz. Porque quando a gente começa a ter dificuldades, quando a gente começa a violar alguns princípios de Deus, a Bíblia diz que no tempo da sua angústia, aí mesmo ele cometeu ainda mais transgressões.
Porque em tempos de angústias, nós somos chamados a negligenciar princípios de Deus, a negociar valores do Senhor. O motivo pelo qual Esaú vendeu o direito de primogenitura é porque ele estava cansado. E quando ele diz, me dá esse prato de comida para Jacó, Jacó diz, eu não dou negocio. O que você quer? Eu quero o seu direito de primogenitura. E ele diz assim, cansado do jeito que eu estou, do que me resta, do que me adianta agora o direito de primogenitura. Exatamente quando a gente está derrubado, porque estar cansado, não só um cansaço físico, mas cansado de algumas coisas, cansado de dar, de amar e não ser amado, de oferecer e não ter troco, de servir e não ser reconhecido. Quando você se cansa de algumas coisas, a gente é tentado a transgredir valores de Deus. Sempre que eu e você tropeçamos no nosso histórico, cada um nos seus tropeços, é porque era um período, um momento que a gente estava cansado, fadigado de alguma coisa. Principalmente se a gente está experimentando novamente uma derrota naquela área que é um ciclo de derrota contínua. Cada vez que a gente cai da dieta, chuta o balde como um boi com galho e tudo, porque se cansa daquilo. Quando uma área da nossa vida experimenta um ciclo de derrota, a gente está muito baixo, a gente tende a transgredir. E a Bíblia diz que Acaz, na sua angústia, ele transgrediu ainda mais, e ele faz uma coisa, versículo 24: e ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e fez-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Ele despedaçou os utensílios da casa do Senhor, e fechou as portas da casa do Senhor. O rei de Israel, ele tinha no centro de Israel, no centro de Jerusalém, aquela casa de Deus, que era o ponto de conexão entre o céu e a terra. Deus estabeleceu em Davi, a casa foi construída, e a arca estava ali, e ali estava o ponto de conexão de Deus e a terra. E a Bíblia diz que Acaz fecha as portas do templo, fecha a casa do Senhor, ele corta e perde o Wi-Fi, ele perde conexão, o ponto de conexão, de convergência com Deus. Só que a Bíblia diz que ele quebra os utensílios da casa do Senhor. O que queremos dizer com isso? Ninguém fecha a porta do dia para a noite. A gente vai quebrando valores de dentro da casa que nos conecta com Deus. Dentro da nossa casa, ninguém fecha as portas, ninguém perde o Wi-Fi do dia para a noite, ninguém perde o ponto de conexão com Deus e a nossa casa do dia para a noite. E não foi do dia para a noite, ele começou a perder valores, começou a quebrar valores de dentro da casa. Sabe, meu pastor, a nossa casa ainda há um ponto de conexão com o céu, mas valores não grandes, ou melhor, aparentemente pequenos, mas grandes na sua essência, na sua importância. E a próxima geração, quando vem dentro da nossa casa mesmo, começa a transgredir também, e nem sabe que transgrediu, simplesmente não faz porque não sabia que aquele valor existia ou era de Deus. Por isso que sempre que uma geração esteve desviada, e Deus levantava um profeta para falar com a geração, Deus não repreendia a geração no sentido dela estar ofendendo a Deus. Deus dizia assim: os vossos pais me deixaram. Deus estava dizendo: o problema não é vocês estão fazendo o que estão fazendo, e vivendo o que estão vivendo, porque vossos pais me deixaram. E nós sabemos que a grande maioria de nós, um dia, na casa dos nossos pais, tínhamos valores pequenos na sua aparência, grandes na sua essência, como bênção pai, bênção mãe, sim senhor, sim senhora, e negamos isso aos nossos filhos, é tu para lá, tu para cá, e coisas do gênero. Eles nem sabem que isso
denota uma falta de respeito, porque eles não quebraram e não negligenciaram isso. Isso foi arrancado, e o diabo não precisa mais do que uma geração para arrancar um valor de Deus e a outra nem saber que ele existe. Quantos estão comigo? Não se fecha as portas da conexão entre a casa e o céu do dia para a noite. A gente vai destruindo valores pequenos. O diálogo da mesa já não se almoça mais entre si, já não se dorme mais sem o Jô Soares. O Jô Soares é muito pesado para sua cama, agora parece que nem está mais. São coisas que vão sendo tiradas, e esse homem morreu, e as portas do templo estavam fechadas, e eu não quero me gastar nele, mas eu quero falar do filho dele, porque do filho que sobreviveu. Porque se você voltar no versículo 4, diz assim, versículo 3: também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios. Uau! Uau! Chegou a queimar filho em sacrifício, entregar a Moloque. Agora deixa, se você puder olhar na internet depois, olha para saber como era o altar de Moloque. O altar de Moloque era exatamente como são as churrasqueiras hoje, em quem tem casa. Ele é algo de pedra assim, com uma abertura no meio e uma cabeça em volta, porque ele era uma churrasqueira. Se sacrificava os filhos a Moloque. Aquele quadrado ali. Importa dizer que Moloque não morreu, só tornou tecnológica a sua churrasqueira. Ainda tem muitos filhos entregando, muitos pais entregando os filhos no altar de Moloque. Só que um filho, por propósito de Deus, esse não foi sacrificado. Capítulo 29. Ezequias, filho de Acás. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu. Uau! Se conectou com uma paternidade que estava ligada com o céu. Se achou uma paternidade que tinha conexão com o céu. Se conectou com a referência chamada Davi. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Uau! Exatamente isso. Exatamente o que muitos homens e mulheres fizeram. O que muitos homens e mulheres, inclusive Deus está falando também, ou talvez primeiramente com você que está aqui nessa cadeira, que talvez de pai e mãe biológico não tenha recebido um legado de salvação, não tenha recebido um legado de conexão com o céu, mas um dia esse homem, tocado por Deus, atingido por uma paternidade do céu, ele abre as portas de conexão com o céu, ele começa a reparar as portas, ele começa a reparar os valores do céu, se reconecta com o céu, e agora passa a viver online, debaixo de uma paternidade de Deus. Eu lembro, eu venho de uma linhagem católica, eu me converti na igreja católica, fui batizado ali no Espírito Santo. A Luciana, minha esposa,
ela já vem do espiritismo baixo, se criou comendo pipoca, aleluia. E eu venho debaixo de uma carga de idolatria muito forte. Venho de uma família católica, apostólica, romana, roxa. 4 anos, coroinha. Me aprofundei no catolicismo, me converti lá dentro, me tornei um pregador lá dentro, até que Deus mexeu tão profundamente a nossa vida. Eu lembro que eu me converti e me casei simultaneamente. E eu lembro que a Luciana foi difícil para ela conviver comigo, porque ela namorou 4 anos e meio com um cara e casou com outro. Porque eu não tive uma conversão mais ou menos, foi uma coisa cavalar, foi loucura. Eu fui notícia na minha casa, nos meus parentes, na rua, nos meus amigos. E muito mais impacto porque eu não saí de dentro da igreja católica, porque eu fui atingido por um avivamento que aconteceu lá. E eu lembro que naqueles dias, enquanto a Luciana cuidava da festa de casamento, eu me convertia. E quando nos casamos, fomos para dentro da nossa casa. Aquele dia no meu casamento foi a última vez que eu bebi. E na segunda-feira, semana seguinte, entramos na casa e eu disse para ela: agora eu sou um homem de Deus. E ela disse: o quê? Eu digo: eu sou um homem de Deus. Como assim? Ela disse: por isso que estás indo tanto na igreja? Eu disse: Luciana, Deus me alcançou. Por muitos anos eu fiz procissão para o Senhor morto, mas eu descobri que Ele está vivo e Ele me tocou. E eu lembro que eu andava com uma Bíblia dentro de casa, atrás da Luciana, e a Luciana fugindo, se escondendo de mim, chato que só vendo. Mas eu lembro que um dia eu disse: amor, olha aqui. Aí se chega de Bíblia. Eu disse: não, olha o que eu li. Um garoto católico. Eu disse: está escrito aqui, Luciana, Ele levou sobre si as nossas maldições. Tá, o que é isso? Fala rápido. Disse: amor, significa dizer que não importa quanto de idolatria minha casa viveu, porque eu comecei a descobrir a idolatria, eu, o Espírito e a palavra dentro do meu quarto. E eu disse: não importa o quanto que a tua casa viveu para orixás, Ele levou sobre si, Luciana, a nossa maldição. Significa dizer que em Cristo Jesus agora um corte é dado e nós podemos entregar uma linhagem para Deus. Eu era um garoto, eu descobri isso, não foi ninguém que me pregou. Abrimos as portas, reconectamos com o céu, a nossa casa reconectada, mas não só uma esfera de fé mística, espiritualistas, mas devolvendo os valores de Deus para dentro da casa, que foi o que esse homem fez. E ele continua dizendo, versículo 5, versículo 4: trouxe os sacerdotes e os levitas, juntou na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, e santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Uau! Então começamos a remover, e Ezequias começa a remover as imundícias que entraram no templo, e ele restaura a casa do Senhor, e ele restaura o templo, e ele vai dizer: porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários de Deus de Israel. Versículo 9: porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro, e por isso nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel,
para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para servires e para ser de seus ministros e queimarem incenso. Uau! Versículo 25, capítulo 29 ainda. Também restabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes, ardos, harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e o profeta Natã, porque esse mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com instrumentos de Davi, sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecessem holocaustos sobre o altar. E começando os holocaustos, começou também um cântico do Senhor com trombetas, o som de instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoavam cânticos e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Versículo 34. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até findar-se a obra, até que os outros sacerdotes se santificassem, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Uau! E nós sabemos aqui, só deixa eu me organizar aqui, meu irmão. Para mim é um desafio fazer isso aqui. Eu vou tentar. Vou tentar. Oh, meu rei, ajuda o teu servo, Senhor. Tem uma senhorinha da Assembleia de Deus, ela tinha um coquinho, daquelas que tinha um coquinho. Ela ficava no meio da igreja. E ela diz, quando o pregador estava assim meio com uma certa dificuldade, ela gritava assim: ajuda, Senhor. Aí o cara já não estava indo bem, ainda escutava aquilo. Por favor, se você sentir desejo de falar isso, te aquieta, que eu já estou nervoso. Ezequias, irmãos, como muitos de nós que estamos aqui nessa noite, recebemos o Senhor e fizemos uma reviravolta em nossas vidas. Começamos a buscar a Deus, tivemos nossas vidas tocadas, nossas vidas mudadas. E Ezequias, ele entrou num lugar tão forte, num lugar tão alto em Deus, que ele atraiu o principado maior que existia naquela época, que foi o rei da Síria. O rei da Síria decidiu cercar Ezequias, porque Ezequias chegou ao ponto de não querer mais pagar tributo para o rei da Síria. Uau! O sacrifício que o pai de Ezequias oferecera aos sírios, Ezequias disse: não, tudo que há em mim glorifique ao Senhor. Ele entrou num nível de guerra tão alto, ele entrou num nível de batalha tão alto. Aquele homem chegou num patamar tão alto no seu ministério em Deus, o seu chamado, restaurou os princípios, os valores, os sacerdotes, os levitas, recuperou a nuvem do Senhor sobre Jerusalém. Só que isso o levou a esbarrar com o maior principado da época, que era o rei da Síria. E o rei da Síria cercou a cidade de Jerusalém. Não entrava mais mantimentos, não entrava mais nada. E Ezequias, ele estava agora numa situação muito difícil. Entenda, quando Deus se chama como um canal de justiça, um resgatador da sua linhagem,
Alguém que vai mudar o curso da linhagem da sua árvore genealógica. Uau! Certamente virão sobre vocês também, e virá sobre a sua casa desafios tão altos, porque por anos, décadas, aonde o diabo vem ali buscar suas oferendas e seus sacrifícios, agora ele encontra alguém que diz: para ti as portas estão fechadas, agora as portas do Senhor foram reabertas, não há mais lugar para você aqui. E agora ele é desafiado a um nível de autoridade ser estabelecida. Ele entra em níveis de guerra tão poderosos. Deus começa um tratamento na vida deste homem. Não dá tempo de ler, as ameaças foram tão grandes. Talvez a gente leia pelo menos um versículo 2. Vá comigo em capítulo 20, por favor, de Ezequias, 2 Reis. 2 Reis, capítulo 18 pode ser, de 2 Reis. Segundo Reis 18. Versículo 1 fala, aqui também fala da sua largada. Diz assim: no terceiro ano de Uzias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, era filha de Zacarias, fez o que era reto perante o Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Versículo 6, não vou ler tudo. Removeu os altos, versículo 5, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve outro semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele ia, lograva bom êxito, e rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Uau! Versículo 17: contudo, o rei da Síria enviou de Laques a Tartã, a Rabsares e a Rabsaque, com um grande exército, ao rei Ezequias e a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido, chegaram, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto aonde? Junto aonde? Caminho do campo do lavadeiro. Uau! Irmãos, nós estamos falando aqui de um mero exército. Israel estava subjugado ao exército da Síria. O exército da Síria era o exército que naqueles dias subjugava todas as nações. Esse cara em Judá, ele resiste. Ele diz: agora quem governa aqui não é o rei da Síria, quem governa aqui é Deus. Todo aquele exército da rei da Síria cerca, e quando cerca ele aonde? Aonde parou o exército? Junto ao caminho do lavandeiro. Porque quando você busca Deus, quando você diz: Deus, a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Deus cura, Deus toca, Deus abençoa. Mas chega uma hora que Ele diz: agora eu vou te transformar num libertador. Você não só vai ter uma casa abençoada, vai mudar o curso da sua linhagem. Então um processo de Deus, o sabão do lavandeiro, Deus vai te santificar, Deus vai te purificar. Mas não, nesse caso não são com beijos e abraços, são situações que você passa, são confrontos com o inferno, confrontos com principados. É o sabão do lavandeiro. Sabe, a Bíblia fala pelo menos em 3 batismos. João Batista disse: eu vos batizo com água, mas virá aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu preciso entender: se eu vou ser salvo só, eu batizo em água,
Se eu quero viver avivado, batiza no Espírito. Mas um libertador passa pelo batismo do fogo. Porque com Deus, com o libertador, Ele fala pelo meio do fogo. Por isso que quando Deus fala com Moisés, fala pelo meio do fogo. Por isso que o grande profeta messiânico Isaías pega uma brasa incandescente. Por isso que aquele que converterá o coração dos pais aos filhos no espírito de Elias, com Elias Deus respondeu por meio do fogo. Por quê? Porque com o libertador Deus fala por meio do fogo. E o batismo com fogo, você não ora em línguas, não dá glória, não dá aleluia. No batismo com fogo você geme e resiste, porque você está sendo peneirado como um trigo no sabão do lavandeiro, porque Ele está te colocando sobre principados. Sobre principados. E sabe de uma coisa? Ezequias fica sem muita alternativa. Não dá tempo de ler. O rei da Síria colocava homens em cima dos muros de Jerusalém para falar para o povo que estava dentro. Ei, quem aí vocês conhece o nome de um rei cujo Deus venceu Senaqueribe? Aonde está o Deus do rei tal? Aonde está o Deus do rei tal? Aonde está o Deus do rei tal? Ninguém pôde suportar. Não confie no Deus de Ezequias. Está escrito, irmão, não estou inventando. E eles chegavam a pedir para esses homens: falem. Falem, não sei se no judaico, numa outra língua, falem tal língua que nós entendemos, não precisa falar em hebraico, não. A pressão, amedrontamento. Quando você faz algumas escolhas em Deus, você vai lidar com intimidações. O sabão do lavandeiro passando, e esse homem faz uma oração. Está um pouquinho mais para frente. Até que finalmente o rei Ezequias recebe a última cartada, a última chance. O rei da Síria, depois de tantas investidas para ele se render, ele não quis se render. Então ele escreve uma carta dizendo: eu vou acabar com você. E ele sabia, Ezequias sabia que não tinha condições físicas de resistir. Então ele vai orar. Versículo 14 do capítulo 19. Diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Capítulo 19 de 2 Reis, versículo 14. Então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus. Todos os reinos da terra são teus. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas essas palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações da terra e lançaram fogo nos deuses deles, porque deuses não eram, senão obra da mão de homem, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu és Deus. Uau! Debaixo
daquela opressão. Por fim, Senaqueribe disse: te entrega, eu alimento você, eu cuido de vocês. Ele disse: não, meu pai comeu na sua mão, mas eu vou comer na mão de Deus. E ele, quando recebe essa carta, foi uma das maiores torpedos de intimidação. Então ele pega aquela carta, sobe na casa do Senhor, põe a carta e disse: Deus, ele está afrontando a mim? Não, ele está afrontando o Deus vivo. Esse cara venceu muita gente, queimou os deuses de todo mundo porque não eram deuses. Tu és o único Deus, o Senhor é o Deus vivo do céu, da terra. Portanto, ouve, Senhor, ouve, glorifica o teu nome, que todos conheçam que eu não sou nada, mas tu és o Deus que destrói os deuses. E ele recebe uma resposta no próximo versículo. Versículo 20: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pedisse acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Uau! Eu preciso encurtar a história. Deus deu uma vitória tão tremenda para Ezequias, que mudou a história de Israel, dissipou o exército de Senaqueribe, até deu uma canção para Ana Paula Valadão: colocarei o anzol no seu nariz, quem és tu que de Deus zomba? Quantos sabem o que eu estou falando? Agora, irmãos, precisamos entender, Ezequias não venceu qualquer um. Ezequias venceu Senaqueribe, o rei da Síria. Sabe, é como se um time da terceira divisão ganhasse o Barcelona. No outro dia, ele não era só o Ezequias, rei de Judá. No outro dia, ele era o Ezequias que venceu o rei da Síria. Uau! Ele foi para o topo, meu irmão. Ele foi para o topo. Ele caminhou alto. Agora todos os reinos começaram a ser subjugados, pagar impostos para Israel. Ele estava no lugar alto e ele começou a caminhar no lugar alto. Só que a Bíblia diz que por conta disso, a soberba entrou no seu coração. A Bíblia diz que por conta disso, Ezequias já não tinha mais aquele coração apaixonado, já não tinha mais aquele zelo com os valores da casa do Senhor. Porque, irmãos, o sucesso, ele é tão perigoso. Nunca nenhum rei caiu quando estava mal. Davi, quando vivia fugido de Saul, era muito crente, jejuava, orava. Mas quando ele vence tudo, está no trono, um dia ele sabe de uma coisa: eu não preciso mais. Sabe quando o pastor diz: eu não preciso mais disso, eu já trabalhei, chegou meu tempo de colher. E ele decide não ir para a guerra. E quando ele para de guerrear, ele cai. Cai porque ele vai no terraço depois de um sono do almoço, e ele vê uma mulher tomando banho. Essa mulher era a vizinha dele. Tomava banho todo dia ali. Ele nunca viu. Agora ele começou a ver. Porque quando você para de guerrear, você passa a enxergar coisas que sempre tiveram ao seu lado, mas Deus protegia você de ver. Você começa a enxergar coisas que te derrubam. O pastor sempre teve defeito, irmão, mas quando você para de guerrear, você começa a enxergar os defeitos dele. Os irmãos sempre foram ranzinza, mas quando você para de guerrear, você começa a enxergar o defeito.
Quando a gente para de guerrear, a gente começa a ter olho para as coisas que sempre estiveram à nossa volta, mas nunca eram percebidas. Quantos estão comigo? As conquistas, elas são um desafio. Por quê? Porque no primeiro momento, ela é uma promoção, mas no segundo momento, ela é uma inspeção. Todo acesso é uma promoção. Eu vou na casa do pastor Everaldo, e se ele deixa eu entrar ali na garagem, é um acesso, é uma promoção. Conforme eu me comporto ali, depois da promoção aquilo se torna uma inspeção. Porque na próxima visita, ele pode dizer, entra aqui na cozinha. Uau! E agora eu já saí da garagem, do pátio, e fui para a cozinha. Ganhei mais uma promoção. No primeiro momento, uma promoção. No segundo momento, uma inspeção. Porque conforme eu me comporto ali, eu posso perder até mesmo aquele primeiro acesso que tive. Quantos sabem o que estamos falando? A promoção, no primeiro momento, é promoção. Todo acesso é uma promoção. E agora, esse homem, ele está num lugar alto. Sabe o que acontece? Ele adoece. E quando ele adoece, então ele vai orar com Deus. Eu gostaria que você fosse comigo. Capítulo 2 Reis, capítulo 20. Capítulo 20. Naqueles dias, 2 Reis 20, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não viverás. Uau! Aquele homem começou a cair no erro do seu pai. E começou a perder valores dentro de casa. Deus não queria matar Ezequias. Deus só estava dizendo para Ezequias, põe a casa em ordem, Ezequias. Porque você subiu o seu ministério num patamar alto. Só que a sua casa está baixo. Cada vez que Deus sobe um nível no meu e no seu ministério, vem um balanço contra a nossa casa. E a gente pensa que Deus recuou. A gente pensa que recuou ali. Não. É Deus mexendo para elevar um nível na casa também. Porque se você coloca um ministério numa altura acima do nível da sua casa, quando ruir a casa, você perde tudo. Por quê? Porque um casamento forte vai suportar qualquer crise no ministério, mas um ministério forte não suporta todas as crises de um casamento. Cada vez que Deus eleva um nível no seu ministério, a sua casa, ela dá uma mexida e parece que ela recuou. Não, ela não recuou. Deus está trabalhando para que fique compatível. Quantos estão entendendo o que estamos falando? Deus não queria matar Ezequias. Deus estava dizendo, Ezequias, você subiu alto do seu ministério, mas você está negligenciando valores da sua casa. Põe a sua casa em ordem, porque eu quero você forte na casa e no ministério. Por quê? Porque o ministério te respalda, mas a tua casa te aprova. Só que Ezequias não estava mais no mesmo lugar. Ezequias não estava disposto a parar algumas coisas, a desacelerar algumas coisas. Sabe o que ele faz? Ele vai orar com Deus. Agora eu gostaria que você, que leu comigo aquela primeira oração de quebrantamento de Ezequias,
quando estava cercado por Senaqueribe, que ainda não tinha as vitórias que agora já tinha, que ainda não tinha a conquista que agora já tinha. Olha como ele fala com Deus, versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei. É interessante, irmãos, porque quando ele não tinha conquistas, não faltava uma vigília, não faltava um culto, não faltava as suas responsabilidades com Deus, seus valores com a casa. Agora que ele chegou num patamar de algumas conquistas, de alguns entendimentos, ele adoece. Deus estava mexendo com a sua casa. Aí ele vai orar. Na primeira oração do quebrantamento, ele dizia: Deus, o Senhor é tudo. Não tem Deus na terra igual ao Senhor. Senaqueribe tem vencido muitos reis e queimado seus deuses, porque não sou Deus, Deus é o Senhor. Vem Deus e livra, Senhor. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Agora na segunda oração, ele está dizendo: Deus, olha para mim, Senhor, eu mereço, eu sou o cara, eu te sirvo, ó Deus. Olha o ministério que eu já fiz, ó Deus. Na primeira oração, Deus era tudo. Na segunda oração, Ezequias era tudo. Na primeira oração, Deus, não importa se eu morra, mostra que a tua glória. Na segunda oração, Deus, eu não quero morrer. Como podemos começar tão bem? Como podemos largar tão bem, termos conquistas? Mas passa o tempo e a gente pode negligenciar alguns valores. E ele diz: Deus, eu não quero morrer, olha para mim. Passa a acreditar que tem fora o privilegiado. E Deus disse: ok, você não quer morrer, cara? Então tá bom, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Nesses 15 anos de vida, Ezequias, ele gerou o filho que foi o pior rei de Israel, Manassés. Porque melhor você trabalhar naquilo que o Senhor estabeleceu. Não dá tempo de ler, mas ele diz: não, vamos ler. Eu não quero ser enfadonho com a Bíblia, mas eu sou obrigado. Versículo 5. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Versículo 6. Acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade. Defenderei por amor de mim, por amor de Davi, o meu servo. Disse mais Isaías: tomai passas de figo. Tornaram e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias lhe disse: qual será o sinal que o Senhor me curará, de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto por sinal da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então Ezequias disse: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de quem era a casa. Deus disse: cara, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Se você botar a tua casa em ordem, é um plano A que eu tenho para você. Mas se você não quiser, tem ainda um plano B de salvação. Morra, não queira viver. Não, Senhor, eu não quero morrer. Depois que eu conquistei, eu não quero.
Eu disse, então tá bom, vou dar mais 15 anos. Qual é o sinal? Você quer que eu adiante 10 graus? O sol? Ou retroceda? Ele disse, não, 10 graus adiantar é fácil. Eu quero que retroceda. Ele disse, ok, vai retroceder 10 graus. No relógio ele sai do tempo de Davi, que era o tempo de Deus, para cair no tempo do homem. Do relógio de Acás. Cai do Kairos, para viver no Cronos. É melhor você morrer no tempo de Deus, que viver no tempo do homem. Ali Deus disse, ok, você caiu do relógio de Deus. Você desconectou daquela paternidade que te fez preservar valores que você passou a negligenciar por conta das conquistas que teve, dos confortos, da comodidade que lhe foram conferida. Quantos estão comigo? Então Deus dá mais 15 anos para ele. E dentro desses 15 anos, então se revela os seus erros. Versículo 12. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que o rei estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros. Ele mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, óleos finos, seu arsenal e tudo quanto se achava nos tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías veio ao rei Ezequias, ele disse, que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele, que viram em tua casa? Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhes mostrei. Então disse o rei Ezequias, ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias, em que tudo quanto houver em tua casa, como entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio da Babilônia. Uau, irmãos. Pelo que disse Isaías a Ezequias, boa essa palavra do Senhor que dissestes, pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Irmãos, eu quero encerrar aqui. Eu gosto tanto de estar num ambiente de palavra, com fervura, mas eu tenho que me submeter ao Senhor. Esses 15 anos, vem para fora. Príncipes da Babilônia vão visitar Ezequias, e ele começa a abrir os tesouros para esses homens verem. Porque aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. E a Babilônia começou a visitar os tesouros da nossa casa, os valores dos nossos leitos, os valores da nossa mesa, os valores do nosso dia a dia. Começamos a negociar. A Babilônia, irmãos, quando ela entrou em Jerusalém, ela levou um povo de Deus para dentro da Babilônia. Não levou todos. Sabe quem eles levaram? Eles levaram os inteligentes, os bonitos, os esbeltos, os que tinham dinheiro, os que tinham saúde. Por isso que igrejas começam a valorizar tanto status, diplomas, beleza, condição econômica, social. Enquanto que o reino lida com os valores do Senhor, que não estão ligados aos valores da Babilônia. E sabe de uma coisa? Dentro dos tesouros da nossa casa, Ele abriu os tesouros para os príncipes da Babilônia. E Deus falou, cara, você começou tão bem, estava caminhando tão bem. Sabe de uma coisa?
teus filhos, um dia a Babilônia vai entrar aqui, vai roubar, vai levar todos os tesouros, e os teus filhos serão levados para a Babilônia e serão eunucos na Babilônia. Você sabe o que é ter filho eunuco? Deus está dizendo: eu estou cortando a tua linhagem da face da terra. Sabe o que Ezequias diz? Ezequias diz: boa essa palavra. Por quê? Porque disse a ele: haverá paz nos meus dias. Deus estava dizendo: mas não vai acontecer no teu tempo, não. Isso vai atingir os teus filhos. Ok, tá bom. Então eu posso ter a minha carreira, dar meu filho para a Pepa cuidar, a galinha pintadinha amamentar. Eu posso deixar meus filhos ser amigos da Monster High. Eu vou ter uma vida moderna. Afinal de contas, eu tenho o direito de ser feliz. E ser uma dona de casa é um demérito, isso está ultrapassado. Ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, essas coisas tão valorosas do reino se tornaram medíocres. Não faz mal que os meus filhos não vão experimentar o que Deus tem para eles, uma vez que nos meus dias não vai ter esse tipo de problema. Boa essa palavra, uma vez que o Senhor continue me abençoando. Precisamos rever nossos valores. Precisamos recuperar os valores do reino, meu irmão. Não podemos deixar que a modernidade roube os valores da eternidade. Eu estou aqui para dizer: seus filhos são filhos de Israel, não são filhos da Babilônia. Seus filhos têm uma herança. Eu sei que muitos de nós viemos de pais biológicos que não tiveram o céu aberto, que esbarramos, que conquistamos, que demos contra principados e vencemos, mas nesse tempo corremos o risco de negociar valores com os príncipes das Babilônias e perder os nossos filhos. Não importa para muitos ouvir de fontes seguras e verdadeiras que uma criança relacionando-se com um tablet vai se tornar um adulto amanhã depressivo, ansioso, que não consegue gerir suas emoções. Não importa. Importa que se eu dou o tablet para ele agora, ele não me incomoda. Isso no meu tempo não vou ter problema. Isso é com ele lá na frente. Boa essa palavra. Não, irmãos, não. Diga comigo: não. Precisamos recuperar os valores da nossa casa, restaurar as portas, recuperar os valores do céu. Vamos entregar uma geração para Deus, vamos entregar os nossos filhos para Deus, vamos entregar nossas filhas para Deus. Ah, meu Deus, que alegria, meu pastor, está num púlpito, vê um filho, não só tocando um teclado, mas respondendo para a obra, sabe, um bastão sendo passado. Meu Deus, irmãos, aquele homem começou tão bem. Aquele homem começou guerreando. Abandonou tantas coisas que o fizeram vencedor de algumas conquistas. E depois, já conquistadas, começou a abrir mão de tocar nelas de novo, devagar, como Sansão. Sansão passou um dia e rasgou um leão. Ele ia para os filisteus, ele encontrou um leão no meio. A Bíblia diz que ele rasgou um leão no meio. Irmão, você pensa, a única coisa que eu assisto na televisão é aquele negócio de animal. Quando eu vejo um leão daquele avançar num búfalo, que coisa feroz. A Bíblia diz que Sansão rasgou ele no meio. Irmãos, você acha que um homem pode rasgar um leão no meio, furioso? Só Deus podia fazer isso através dele. Mas ele vai, e ele tem um flerte com Dalila. Quando ele volta, ele encontra aquele leão morto, e ali a abelha assim, um estado ali feito favo de mel. E a Bíblia diz que ele experimenta um pouquinho de mel.
E ele não poderia ter feito isso, custou caro, porque ele era nazireu de Deus, ele não podia tocar naquilo que era morto. O que ele fez? Ele voltou a experimentar um pouquinho de mel no leão que ele lutou, e Deus dera vitória sobre aquele leão. Não volte para experimentar um pouquinho de mel no leão que você já guerreou e Deus já lhe deu vitória. Pensamos que estamos bons agora para algumas concessões. Não, o Senhor quer liberar uma geração sobre a face da terra. Reino tem a ver com geração, reino tem a ver com a próxima geração. Irmãos, por que você acha que Jesus fala que das crianças é o reino dos céus? Irmão, se das crianças fosse o reino do céu, Deus não deixava o ser humano ficar adulto. Quando ele diz que das crianças é o reino, porque como nós tratamos e criamos e educamos as nossas crianças hoje, é o reino do céu, vai depender disso amanhã. Por isso nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Se tornou um demérito, se tornou quase uma estupideza os valores do reino, porque a Babilônia tem afetado as nossas vidas. Irmãos, não basta sair de uma igreja cujo sistema é babilônico, é preciso tirar a Babilônia de dentro dos nossos lares. Eu vou encerrar aqui, é a última passagem que eu vou ler, eu prometo. Jeremias, capítulo 9, versículo 21. Oh meu Senhor, eu vou encerrar, de verdade. Jeremias 9, 21. O profeta Jeremias diz o seguinte: Jeremias está profetizando exatamente nesse tempo onde Israel é atingido pela Babilônia. Jeremias 9, 21 diz assim: porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Uau! Porque a morte entrou pelas nossas janelas, em nossos palácios, em nossas casas, para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. E nós queremos culpar todo esse colegiado político pelas coisas que acontecem na rua. O que acontece na rua, irmãos, é um resultado de uma morte que entrou dentro de casa. Você não sara a rua pelas ruas, porque a morte não começa na rua. A morte entrou pelas janelas, dentro das nossas casas, para atingir as crianças nas ruas, os jovens nas praças. Por isso é preciso sarar, é dentro de casa. Se vamos falar de reino, então andemos nos preceitos do reino. O Senhor quer liberar nossas vidas. Eu estou aqui para dizer: seu filho não vai ser eunuco na Babilônia. Sua filha não vai ser eunuco na Babilônia. Meu Deus, irmãos, eu tenho hoje amigos, pastores, cujos filhos entrando na universidade, depois de 6 meses numa universidade, se declarando ateu. Uau! Não tem nenhuma crítica a fazer sobre o pai e uma mãe. O que eu tenho a fazer é uma voz profética que grita: precisamos colocar em ordem a nossa casa. Precisamos colocar em ordem a nossa casa. Jesus encontra um homem chamado Jairo, o maior da sinagoga, o principal dela. Está com a filha doente em casa. Jesus diz: Jairo vai até Jesus e diz: Jesus, estou com a minha filha doente. Eu vou na tua casa orar pela sua filha. Então vamos. Começa aquela caminhada. O principal da sinagoga se dirigindo a Jairo, se dirigindo a Jesus.
para casa para orar pela filha que está com 12 anos para morrer. Na metade do caminho, uma mulher de fluxo de sangue vem e toca em Jesus e é curada. Jesus propositadamente para tudo e disse: o que aconteceu? E alguém disse: não, essa mulher, a mulher disse: eu toquei no Senhor e fui curada. Jairo está acompanhando tudo e vê que aquela mulher, 12 anos de fluxo de sangue, está curada. E Jairo passa por uma situação difícil. Por quê? Porque agora Jesus vai curar a filha dele. Pensa, pastor, por um lado, uma alegria, porque se tocando nele já é curado, e ainda mais ele que vai pôr as mãos sobre a minha filha na minha casa. Só que para Jairo é tão difícil. Por quê? Porque Jairo por esses anos todos ensinou na sinagoga, como o principal da sinagoga: se uma mulher está no seu período menstrual, ela está imunda, e quem toca no imundo fica imundo também. E agora o imundo está indo curar a filha dele. Na verdade, Jesus não estava indo curar a filha de Jairo. Jesus estava trabalhando a cura em Jairo e dizendo: Jairo, não adianta você ser o maior na sinagoga se tem morte dentro da sua casa. Eu quero que você entenda que a vida começa pela casa e reverbera na sinagoga. Não quero te tirar o que você tem no ministério. Você tem dom, você tem chamado, mas não perca a sua casa. Guerreie pela sua casa. Fique de pé comigo. Lute pela sua casa. Príncipes de Deus começaram tão bem, mas as visitações do universo da Babilônia foi tocando a sua casa. Põe a sua casa em ordem, porque o que Deus tem para nós nessa nação, irmãos, é grande. Eu sei que já se faz tarde, mas eu vou explorar você um pouquinho mais. Eu quero orar com você, irmãos. Eu quero orar com você. Eu quero que você saiba, preste atenção: seu filho é meu filho, sua filha é minha filha. Eu não me sinto, irmãos, hoje melhor de quem não tem filho servindo ao Senhor. Me sinto mais responsável e muito agradecido. Sim, porque para mim, minha luta não tem a ver só com a minha casa, mas com a nossa casa. Com todo respeito a Josué, mas não direi eu e a minha casa. Quanto a vocês eu não sei, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, irmãos. Quanto a mim, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa. Tua casa é minha casa, minha casa é a sua casa. Seu filho nas drogas é meu filho nas drogas. Seu filho fora do Senhor é meu filho fora do Senhor. Agora não vão ser, irmãos, mensagens que diz que se você tomar um copo d'água, a sua casa vai ficar abençoada, que vão resolver. É preciso um chacoalho. Você não sabe o quanto que o meu coração de pastor dói uma hora dessa, quando eu estou cumprindo um papel de profeta. Porque eu sou pastor, eu não posso pregar e ver alguém triste. Eu não consigo, me dói o coração. Mas nós não podemos abrir nossas casas para os valores da Babilônia, aonde as coisas do mundo, do status social, do status econômico, do conforto, do comodismo, do entretenimento, do lazer,
substitua os valores de Deus. Eu quero orar com a sua casa. Se você quiser, eu gostaria de orar com você. Se você quiser sair do seu lugar, eu gostaria de orar com você. Se tem algum marido e esposa aqui, pode chegar mais na frente. Maridos e esposas, pode chegar mais na frente, por favor. Se tem maridos e esposas aqui, abaixo de 35 anos de idade, levante a mão. Abaixo de 30 anos, levante a mão. Olha que lindo. Por que eu estou falando isso? Porque vocês são uma geração que vem. Vocês são uma geração que vem. Os adolescentes de hoje, por causa da cultura da rebeldia, eles não querem olhar para mim. Eles não querem olhar para alguém que representa o senhor e senhora. Eles querem olhar para uma moça bonita assim, para um moço bonito, bem trajado. Por isso, se vocês guardarem os valores de Deus, vocês podem ser uma referência. Porque vocês têm mais importâncias hoje no reino, para a família, de que eu, minha esposa, de que pastor Everaldo. Por quê? Porque a geração que vem não quer olhar para nós. Só que gente da nossa idade, se você garimpar na igreja, você vai ainda encontrar casais que têm um padrão do céu, mas na idade de vocês não existe. Vocês entendem o que estamos falando? Por isso, não deixe que a modernidade roube a eternidade. Aprenda a ser uma mulher moderna à moda antiga. Poder, glória. Sabe de uma coisa? Na Bíblia, uma mulher sábia, ela não edifica uma carreira, ela edifica um lar. Qual reino estamos vivendo? Qual reino estamos vivendo? Quer dizer então que uma mulher não pode trabalhar fora? A minha trabalha, irmãos, eu viajo. Só que nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos, porque nossos filhos, o destino deles não é a Babilônia. Eles têm uma nação, eles têm um território de Israel esperando eles. Foi bom saber que a televisão não era a caixa do diabo, mas como foi ruim poder ter uma televisão em cada cômodo de uma casa. E esses dias, talvez ainda na minha arrogância, eu falei para Luciana, em casa, quanto foi bom a gente nunca ter tido televisão no quarto. E ela disse, quem falou que nós não temos televisão no quarto? Eu olhei já estranho. Seja sério, você tem levado o celular para o seu quarto, e isso não muda nada de uma televisão. O nosso quarto é o nosso quarto, é o nosso leito de conversa numa vida tão puxada, em dias tão puxados, irmãos. O pouco tempo que temos, se não somos um do outro, se não fizermos uma manutenção. Quando eu acordo, irmãos, primeira coisa que eu penso é em Jesus. Não, mentira, irmão, a primeira coisa que eu penso é no WhatsApp. É verdade, a primeira coisa que eu penso. Só não abro porque já não deixo ele ali disponível para mim. São pequenas coisas. Antes da porta ser fechada, vamos perdendo pequenas coisas. E a geração que vem nem sabe que ela existiu. Quero orar com a sua casa, quero orar com a sua família. Faz uma carinha melhor para mim, por favor, irmão. Estou ficando constrangido.
Pai, nós te damos graças nesse lugar. Pai, eu te dou graça nesse lugar. Pai, eu peço, Senhor, pelos teus anjos aqui. Eu peço pelos teus anjos aqui, Deus. Eu peço pelos teus anjos nesse lugar. Nos ajude a colocar a nossa casa em ordem. Nos ajude a resgatar os valores que mantêm a conexão entre o céu e a nossa casa. Nos ajuda como família. Tem coisas que eu não consigo mais voltar, Senhor. Tem coisas que eu não consigo mais recuperar. Tem coisas do Senhor que já foi fluente na minha vida e que hoje parece tão difícil, Senhor. Disciplinas do Senhor em mim que eram tão fáceis, que eu negligenciei, que eu achei que eu tinha gerenciamento sobre elas e poderia acioná-las novamente a hora que quisesse, mas hoje eu descobri que não posso, Senhor. Hoje, na minha consciência, eu sei o que tenho que fazer, eu sei o que precisa ser feito, mas eu não encontro em mim recursos. Por isso, nessa noite, eu te peço, vem sobre os nossos lares, visita as nossas mesas de café, de almoço e de janta, visita os nossos leitos, Senhor. O meu filho, a minha filha, me ensina a ter uma conversa com ele, com ela, que toque e atrai o coração dela para aquilo que é teu. Me ajuda, Senhor, aquilo que hoje está em mim, aquilo que hoje é um vício em mim, e que isso rouba a possibilidade de arrancar os vícios da minha casa. Ó Deus, vem, Senhor, vem, Senhor, com o martelo que esmiuça a penha. Deus, nós entregamos a Ti a nossa casa, o nosso coração, o nosso casamento, a nosso filho, a nossa filha, os estudos dos nossos filhos, o dia de hoje, o dia de ontem, o dia de amanhã. Senhor, filhos, crianças em tempos difíceis, filhos adolescentes em tempos difíceis, nós não temos como lutar, Senhor, contra as armas que aí estão. Por isso nós clamamos a Ti. Ó Deus, vem sobre os nossos lares. Ó Deus, vem sobre as nossas casas. Senhor, atira contra o espírito de divórcio. Senhor, arranca a orfandade que entrou em nossa casa. Espírito de bastardia, eu te ordeno, saia desta casa agora, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que Deus levantando trincheiras sobre esses lares. Eu declaro a mão do Senhor trazendo remissão. Começamos como Ezequias, mas não vamos acabar como Ezequias. Senhor, a nossa referência ainda é o Senhor. A casa caída de Davi precisa ser restaurada. Eu te entrego, Deus, eu te entrego esta casa. Sabedoria sobre essa esposa, sabedoria sobre essa mãe. Ensina ela, Senhor, ensina ela a dar aquilo que ela não recebeu. Ensina ela a ter prazer naquilo que não é prazer, mas que é um valor teu. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro lares sendo restaurados no modelo do céu. Eu declaro pais e mães de Israel, introdutores dos seus filhos no lugar chamado Canaã. Eu declaro que o espírito de orfandade está sendo arrancado. Eu declaro que o espírito de bastardia está sendo arrancado. Eu declaro uma linhagem geracional da parte do Senhor sendo estabelecida sobre esse lugar. Paternidade do Senhor, a paternidade de Deus visitando esses lares, a paternidade do Pai visitando esses lares. Espírito Santo, Espírito Santo, nós declaramos realidades novas. Eu declaro isso. Eu declaro pela vida de vocês, na sua vida, pastor, na sua vida, meu profeta. Sabe, sua filha terá em você um grande amigo.
mas também um pai, mas sobretudo um pai. Filhos que busquem no pai destino, que busquem na mãe segurança. Eu declaro uma reconexão aqui. Eu declaro que o Espírito profetizado em Malaquias, e os pais se converterão ao filho, e os filhos se converterão aos pais. Eu declaro nos ares de Brasília, eu declaro nos ares de Brasília, eita, restauração familiar, restauração familiar. Filhos voltando aos pais, pais voltando aos filhos. Eu declaro em nome de Jesus: nenhuma ideologia afetará nossas casas, a não ser aquela que o Criador já estabeleceu. Em nome de Jesus.